Aê, tudo bom? Tô ao vivo já? Já, agora eu tô. Boa noite, pessoal que foi chegando aqui no Instagram para mais uma live de segundas-feiras. A gente deu uma parada aí por uns meses e voltamos com todo vapor. E agora a gente está com um novo formato aqui do Decodificamente, que é o PSG. E eu tô trazendo aqui hoje para vocês uma série de lives que a gente vai fazer às segundas-feiras. Quem for chegando vai falando um oi, para a gente poder conversar e bater um papo. Que hoje a ideia é trazer para vocês aqui aprimoramento da terapia que vocês fazem no consultório de vocês. Online, né, na clínica online ou no consultório presencial. Para você terapeuta que já faz terapia, para você que está querendo se tornar terapeuta, então já tem dicas para a gente poder trazer pacientes, para a gente aprimorar esses pacientes, para a gente ficar mais específico na nossa área. Então hoje, ao longo aí de 4 semanas, 5, né? A gente vai fazer hoje, no dia 4, no dia 11, dia 18. Então, toda segunda-feira, esse horário já marca, que é toda segunda-feira, às 8 horas, a gente vai ter uma aula aqui para você se aprimorar na sua técnica, na sua clínica, com seus pacientes. E para você que está querendo se tornar um terapeuta, já vai anotando, porque tem muita dica que a gente vai falar aqui, para poder melhorar a sua agenda, para poder atrair mais pacientes, para ter indicação, que são os melhores pacientes, para aquele seu paciente continuar o tratamento, porque muitas vezes ele some. Então aqui vai falando, oi, 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 tudo bem? Eu não sei quem que é, a MH Eritas, né? A Paty, a Cida, boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos e vamos lá. O que a gente está falando hoje? Hoje a gente vai falar para uma dor que acomete muito o recém, né? Aquele que acabou de fazer a terapia, um curso de terapia, que ele está iniciando nessa vida de terapeuta. E para aquele terapeuta que também deu uma estacionada, que deu uma parada. E aí eu preciso que a gente, né, tenha aí, vamos fazer vamos chacoalhar aí o que está acontecendo na sua clínica, o que está acontecendo com os seus pacientes, que eles pararam de te procurar. Então a gente precisa saber o que está acontecendo isso, né? Então, por isso que eu trouxe hoje para vocês, falando sobre elevando, né, a terapia. O que a gente vai elevar aí na sua terapia? Quais as técnicas que você usa e tudo que está aprimorando. Eu vou falar de uma ordem geral para você se adaptar no que você faz. Legal? Ao longo dessas 5 semanas que a gente vai falar aqui de segunda-feira, a gente vai falar hoje sobre o olhar de elevar, né, a terapia. Nas próximas a gente vai falar sobre autoconfiança do terapeuta, a gente vai falar sobre as mudanças de percepção que o terapeuta vai aprimorando ao longo da clínica dele. A gente vai falar sobre disposição, capacidade e autoafirmação, que você precisa ter essa tríade para você estar cada vez melhor dentro do seu consultório, ganhando mais, conseguindo aumentar o seu valor e principalmente tendo a sua agenda cheia, né, indicada. Eu acho que o indicação hoje é a melhor terapia, porque o paciente já vem sabendo quem é você. E isso que a gente vai falar hoje aqui. Quem é você como terapeuta? O que você representa dentro da terapia? Quais são as técnicas que você faz? O que você desenvolveu na sua terapia? Muitas vezes você aprende várias técnicas e você faz a sua individual. Então é isso que eu vim trazer hoje aqui. Como que a gente vai aprimorar a sua clínica? Falando sobre as técnicas. Na última semana a gente vai falar sobre o PSG, para vocês entenderem o que é esse método PSG, que eu aprimorei, era o antigo Nova Medicina Germânica. Hoje ele tem várias outras terapias acopladas, a gente vai falar um pouquinho hoje delas, tá? Mas vamos focar no assunto de aprimorar a sua prática terapêutica hoje aqui. Então, assim, toda a jornada dos terapeutas, ela sempre tem alguns tipos de comprometimentos que vocês vão se enfrentando, né? Vocês vão chegando perto, chegando os seus pacientes, vão te trazendo os seus confrontos. A gente sempre, né, a gente tem essa noção, e ainda mais aqui no Decodificamente, a gente sabe que tudo que nós fazemos para o outro é o espelho de nós mesmos. Então a gente começa a perceber que a nossa clínica, na verdade, é uma evolução da nossa própria mente. Então você, que já está formado há um tempão, já tem várias terapias, várias técnicas, e tem uma hora que parece que os pacientes não continuam, dá uma estagnada, aí você já começa a culpar o governo, culpa os processos que estão acontecendo, que é a chuva, que é está oscilando o sinal da internet, e tudo é culpado. Menos você
olhando para os seus problemas pessoais, para os seus problemas internos e que eles sim podem estar manifestando em forma de ausência de paciente, ou os tipos de pacientes que aparecem para você, que são pacientes que não pagam, pacientes que não vêm, pacientes que dão calote, pacientes que não indicam. Então, por que está acontecendo isso? Você tinha um movimento da sua clínica e de repente para. Por que será que isso está acontecendo com você? Então, eu estou trazendo hoje aqui para a gente abrir o olho e ver que existe uma base de raciocínio que, se a gente sempre voltar para ela, a gente sempre vai estar antenado. O problema é que a gente se perde nesse processo. Quando a gente faz o curso, quando a gente é iniciante, a gente presta atenção em várias coisas. Mas aí, quando a gente já está lá fazendo bastante terapia, a gente parece que esquece de aprimorar, a gente já esquece de estudar mais e aprofundar. Então, hoje eu estou vindo aqui para puxar a orelha de vocês que pararam no tempo e que estão achando que o que vocês fazem já está bom e não precisa aprimorar. Bom, vamos lá. Opa. Eu fiz um PDF lindo e maravilhoso para colocar aqui, só que eu ia fazer no YouTube. Vocês sabem que eu sempre venho, né, com os slides bonitões para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu não consegui porque o Instagram não tem como eu fazer esse compartilhamento de tela. Nas próximas segundas-feiras eu vou fazer alguma coisa mais legal para vocês receberem então o PDF, para acompanhar eu aqui na live. Bem, de qualquer forma, ao longo que eu vou falando agora aqui, né, dessa live, no final da live eu vou deixar uma frase. E aí quem assistiu toda a live, tá? Então vai ter a frase. Aí vocês vêm aqui embaixo no comentário depois, que já tiver gravado, e coloca lá a frase que eu falar. E aí eu mando para vocês por direct o PDF de hoje, porque ó, tem tabela. Eu fiz um monte de coisa, tava linda e maravilhosa. Então eu acho que vocês vão querer ter esse material para vocês lembrarem e começar a colocar no seu consultório, na sua clínica diária. E então, tá? Então quem escrever aqui a frase que eu vou dizer no finalzinho dessa live vai receber o PDF por direct. Legal? Então vamos voltar lá. Quais são os desafios que são enfrentados pelo terapeuta? O iniciante e aquele que parou, estagnou. Eu queria que ficasse melhor, eu não consigo cobrar mais, eu não consigo aumentar meu preço. Então, quais são esses desafios? O que está acontecendo na clínica que a gente chega e fica num pânico? Então, o primeiro passo para o iniciante é a falta de habilidade, é a falta de experiência. E aí eu te digo, não tem o que fazer, você vai ter que fazer. É treinar, 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 treinar. E aí eu vou dar, ao longo dessa palestra, a gente vai falar algumas alternativas que você pode ter para poder ganhar experiência. Legal? Tá. Resistência à rejeição. Isso acontece em todos os tempos, não somente para os iniciantes. Claro que o iniciante, ele sofre um pouco mais a rejeição. O que é essa rejeição? É o paciente rejeitar. É o paciente não querer fazer o exercício, o paciente se impor contra o terapeuta, né? Tem o rapport, né? Aquele movimento que a gente entra no campo do paciente, o paciente entra no seu campo para ver essa transferência de análise, a gente percebe que o paciente está muito forte, ou mesmo o paciente está relutante, resistente, isso durante a consulta, ou depois, com o passar dos dias da consulta, ele não evolui, ele reluta, ele recai, e isso fica um pouquinho estranho, quando a gente já tem uma resposta natural do que a gente já trabalha. Claro que todos os pacientes são individuais, cada um vem com a sua história, mas ele vai trazer as rejeições, e que às vezes essa rejeição não é do paciente, às vezes é do terapeuta. E eu estou trazendo sobre isso hoje. Bom, outra coisa que acontece muito é o estabelecer tabelas de preço, porque muitas das vezes, por ser iniciante, você acredita que precisa colocar um preço mais baixo e você não consegue depois subir o preço. Ou você não consegue colocar taxas quando faz parcelamento, quando faz, né, algum tipo de pacote, você dá muito desconto. E isso, de uma certa forma, é uma desvalorização sua, porque você não consegue se impor. É um desafio do terapeuta. Por que está passando por esse processo? Outra coisa muito interessante que a gente precisa perceber é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida de clínica, o tempo que você trabalha, o quanto você se desdobra, quais os horários que você se dispõe para atender os seus pacientes. E aí vocês vão percebendo que a construção, né, do seu negócio com a sua clientela, ela precisa que você esteja em pleno equilíbrio emocional. Então, tudo isso que eu estou falando hoje, eu estou falando para você melhorar como pessoa, como terapeuta, porque aí você vai aprimorar a sua clínica, e aí vai aumentar cliente,
vai aumentar o valor e vai ter muito mais gente para falar com você. Por quê? Porque você se impôs, você se colocou num lugar de valor. Ao longo dessas 4 semanas nós vamos falar disso. O que você, terapeuta, precisa melhorar para ficar, né? O que você precisa aí dar uma ajeitada, dar uma aprimorada para você ficar um melhor terapeuta. E aí sim, você ter atitudes e você poder cobrar mais, você ser indicado, lotar sua agenda, é tudo que a gente quer, certo? Então vamos lá. Uma das coisas é o equilíbrio entre a vida profissional e a vida social deste terapeuta. Muitos de vocês, pelo mesmo motivo que abaixou o valor para atrair clientela e depois não consegue voltar no preço que você idealizou, ou mesmo dá muito desconto se o paciente faz pacote, ou se junto com um parente começa a dar muito desconto e você percebe que já está meio que pagando para trabalhar, tudo isso é uma desvalorização. Outra coisa que acontece demais são os horários. Aqueles clientes que precisam de horários mais malucos que você já pensou. Aquele que quer de madrugada, aquele que quer na hora do almoço, aquele que quer na hora da janta, aquele que quer na hora que você está levando seu filho na escola. E você tem que se desdobrar para poder atender, porque senão você vai perder aquele paciente. Você entende, então, esse processo, essa dependência emocional que a gente começa a ter entre o meu processo profissional e o meu processo pessoal? Então, por isso, a gente começa a ter alguns tipos de recusa emocional, lógico, fala, poxa, eu tenho que sair, poxa, eu queria comer, e aquilo fica dentro de você, e isso vai exalando, isso vai, né, jogando para o seu consultório, para a sua clínica, e aí, de repente, os pacientes caem. Então, olha que interessante, você que se desdobrava em 10 para atender o paciente em qualquer horário, você achou que ia ter um monte de paciente, e no final não tem nenhum. Por quê? Porque o jeito que você se desdobra é contrário à sua natureza. Na verdade, é uma desvalorização, e isso que vai acontecer, vai atrair pessoas que não te valorizam. Então, ou paga pouco, ou não te paga, ou dá calote, ou se não, nem vem. Ele marca e não vem, não deixa pago, e aí quem tomou aí o prejuízo foi você. Então, esse movimento que você faz, então, semana a cada semana, vai acontecendo uma pequena coisa dessa, na somatória, no final de um mês, você chega e fica extremamente sobrecarregado, você fica estressado, e isso começa a virar uma bola de neve, e você começa a exalar isso nos seus pacientes. E aí, então, foi que eu trouxe hoje para vocês, que vocês precisam ter planejamento. Então, claro que tudo isso é uma questão de desequilíbrio emocional que o próprio terapeuta está passando, porque ao longo de todo o trabalho que ele vai tendo, a cada paciente que ele vai atendendo, ele vai se também tratando. Então, quando você começar a perceber uma pequena queda no seu rendimento que eu digo é o seu financiado. Tá? Então, é o financeiro, é o que você recebe. Então, se você começou a perceber que os pacientes estão faltando, se você perceber que o paciente não quis pagar, ele está querendo muito desconto, então você vai perceber que vai cair o seu financeiro. Ok, o que você vai fazer em primeiro passo? Então já anota aí, pessoal. Vocês vão anotar qual é o tema do problema que aquele paciente que está faltando, ele traz. A gente sabe, o paciente que falta, qual é o problema que ele está trazendo. É um problema com a mãe dele? É um problema com o pai? É um problema de relacionamento? Qual é o problema que ele tem? Depois vocês vão pegar aquele paciente que não quer pagar, que ele quer muito desconto, que ele está querendo dar um jeitinho, ele fica fazendo algumas consultas de graça para tirar algumas dúvidas pelo WhatsApp e depois ele falta na consulta porque ele já conseguiu ali alguma atenção sua. Percebe qual é o tema deste paciente? E daquele paciente, né, que você está atendendo, só que ele é muito relutante, ele não evolui, ele até vai, mas ele é resistente. Anote esses temas. Anote qual é a temática dos problemas desses pacientes, porque provavelmente esse é o primeiro passo, é o primeiro degrau da sua dificuldade de estar atendendo. Por quê? Porque aquele tema, por mais que seja para você um tema até banal, porque você já atendeu vários pacientes, mas talvez na sua vida uma partezinha precisa ser tratada. Então, ao final de cada semana, avalie, faça uma lista, né? Eu falo que psicanalista adora lista, então vou pedir listas para vocês. Faça uma lista com todos os pacientes que faltaram, os que não pagaram, os que pediram desconto e aqueles que estão muito resistentes, qual é o tema de cada um. Chega no final da semana e relata. E começa a fazer uma autoanálise do que, na verdade, está acontecendo com você.
Quando você começar a perceber isso, você vai arrumar essa parte que você está começando a decair e isso já volta no seu consultório. O problema é que a gente não percebe e nós já estamos em setembro e o ano inteiro isso está acontecendo. Então vamos fazer um marco? Hoje é o primeiro dia, a primeira live do mês de setembro, o mês do quê? Das mudanças incríveis que vai acontecer na sua vida, que vai começar em setembro de 2023, para que quando a gente começar em 2024, 1º de janeiro, você vai falar: poxa, valeu a pena 2023. Porque se até agora não aconteceu nada, a gente precisa correr agora para valer. Legal? O que eu quero trazer para vocês? Os temas que os pacientes trazem para você, eles respeitam um problema, na verdade, uma hierarquia de problemas e de dores humanas. E aí que está um processo. Eu trouxe hoje para vocês aqui pirâmide de Maslow. Não sei se vocês já escutaram falar. Maslow foi um cientista, psicólogo, que na década de 40, mais ou menos em 1945, 46, lá nos Estados Unidos, ele fez um estudo e ele percebeu que as pessoas, o ser humano, tinha uma hierarquia, né? Então tinha uma preferência ou tinha uma prioridade de problemas que eles precisavam resolver antes de resolver outras coisas na vida. E ele fez aqui a maioria das coisas que aparecem dentro de um consultório. E claro que essa pirâmide de Maslow, ela foi estudada em todas as áreas, dentro da propaganda, do marketing, dentro da literatura, da pedagogia, e tudo vocês vão ver em cima disso. Por quê? Porque é a hierarquia das nossas preferências, das nossas prioridades, que elas estão baseadas com o que a gente precisa para viver. Então essa tabela vocês vão receber. Então para as pessoas que estiverem assistindo aqui até o final, que vou falar a frase para vocês receberem o PDF, vai ter essa tabela que ela está descrita em cada uma dessa parte dela. Mas a gente vai ler aqui. Então, a base da pirâmide, essa letra, aqui, ó, a vermelha aqui, está ao contrário para vocês. O que quer dizer isso? São os problemas dos pacientes, e nossos também, porque não nós passamos por isso, que são onde nós estamos com as maiores dores. Então, é a dor da fisiologia. Então, o corpo humano, ele precisa sobreviver. Se eu não sobrevivo, eu não chego à realização pessoal, lógico. Então, por isso que é a base de tudo. Então, mas o que compete nessa fisiologia humana? Deixa eu ver se eu trouxe aqui. O que ele compete nessa fisiologia humana? Ele traz como a sua necessidade de comer, a sua necessidade de procriar, porque o ser humano, se hoje todos os seres humanos pararem de procriar, vamos supor que todas as mulheres do planeta, a partir de hoje, nasçam sem útero. Ok? Vamos pensar se isso pode ser uma possibilidade de acontecer? Seria um apocalipse, né? Por quê? Porque dentro de 80, no máximo 100 anos, não vai existir mais ser humano no planeta Terra. A gente chega à extinção, porque não tem como fazer o quê? A procriação. Então é lógico que na pirâmide de Maslow, dos nossos sentimentos de instinto humano como um instinto biológico, a reprodução ela é importante. E a outra é a saúde. Lógico, o nosso corpo, né, a alimentação, mas se eu não tenho saúde, se eu não tenho energia, eu também não tenho como agir, não tenho como caminhar, como comprar as coisas, como ter vontades. Então, essa primeira base aqui, a gente vai pegar os problemas que os pacientes estão passando em relação ao sistema fisiológico deles. Então, muitos de vocês, como terapeutas, e também estão passando por problemas emocionais, onde o sono está alterado, está com alteração de anemia, está com alteração de problemas de glândulas. Isso faz o seu sistema fisiológico ficar alterado, a sua percepção fica alterada. É o que mais a gente fala aqui nessa página. Vocês sabem que eu defendo aqui a psicossomática e a gente sabe que quando eu tenho uma alteração fisiológica, eu tenho percepção alterada. E essa percepção vai fazer o quê? Gatilhos emocionais para eu entrar sempre nesse processo de alteração fisiológica para eu tentar achar e poder me adaptar para a gente poder viver, né, no caso. Quando a gente está falando aqui de pirâmide de Maslow, na base é de sobrevivência. Então aqui a gente vai pegar, já fazendo um paralelo do PSG, muitos já acompanham aqui minha página, vai entender que quando a gente tem uma dor no sentido de sobrevivência, dor no sentido de reprodução humana, dor no sentido, né, dessa parte de doenças, né, de sobrevivência, de ter o corpo saudável, a gente vai ter doenças no aparelho
digestivo, digestório, a gente vai ter doenças no aparelho reprodutor, a gente vai ter doenças no aparelho respiratório. Então, se o seu paciente que está faltando na sua consulta, ele está com algum problema respiratório, tem uma bronquite, uma sinusite, ele tem asma, ou o paciente está com uma disfunção, né, no caso uma disfunção erétil, ou ela está com uma endometriose, tem mioma, e esses problemas são a causa do paciente até faltar, ele justifica com isso, ou é a base terapêutica baseada na psicossomática, isso é um sinal de alerta que você também pode estar passando por um problema, onde a sua dor seja de base. Olha que interessante. Já quando você... pacientes que têm insônia, e você também tem. Então, olha que interessante para você pegar e começar a analisar o que está acontecendo na tua clínica, está acontecendo com você também. Outra coisa interessante é se a gente pensar na segunda linha aqui, ó, a linha de segurança. O que tem nessa linha de segurança? Segurança de ter emprego, segurança da casa estar segura e não ter nenhum invasor, segurança das pessoas terem limpeza, né, a asepsia das coisas para poder não pegar doenças. A segurança e a fisiologia, elas meio que se comunicam. Porém, quando a gente está falando de terapia, a gente sabe que pacientes que têm problemas de quê? De invasão de território. Então, pacientes que têm traumas de algum tipo de crime, pacientes que tiveram abusos, pacientes que tiveram algum tipo de, vamos supor, doença mental, que ela tem a impressão que ela está sendo perseguida, que ela está sendo ameaçada. Então, olha este enredo do seu paciente. Será que este paciente que está passando na sua clínica agora, que ele é resistente, ou ele está faltando, ou ele não paga, ele está com essa problemática, problemas de relacionamento, problemas de narcisismo. Será que é essa a problemática que ele está passando? Então, provavelmente, você também esteja passando por essa fase. E quando a gente tem essa parte de proteção violada, a gente sabe que as nossas doenças, elas vão ser como? Na parte da derme. Então a gente vai começar a entender e a gente vai achar que as coisas não são justas, são injustas. A gente está pegando naquele tecido de moralidade, que você que estuda comigo aqui no PSG, já sabe que as emoções relacionadas com moralidade, elas vão dar calvície, dermatites, elas vão dar pelo encravado, problema de pleura, de peritônio, de pericárdio. Então, todas essas capas, meningite, vai dar... Tem várias doenças que a gente vai falando aqui ao longo, né, da página sempre, para mostrar para vocês que, na verdade, está faltando proteção, porque está violando a integridade dessa pessoa. Só que integridade, a gente pode ver, sim, em forma de órgão, mas a gente também pode ver em forma de quê? De formato de corpo. Então, pessoas que engordam muito, pessoas que elas perdem a estrutura ou elas querem alterar demais a forma dela. Para quê? Para que elas se apresentem de forma diferente daquelas que elas podem ser. Então, essa dor, essa doença emocional de querer mudar o corpo para poder ser aceito, é um distúrbio de proteção também. Então, se o paciente está passando por isso, provavelmente você também pode estar muito maquiado. Porém, é muito interessante a gente fazer essa analogia, porque pode ser nas pequenas coisas que seus clientes estão indo embora. Porque você está passando por um processo que precisa tratar, para você reafirmar e aí dar a volta por cima e atender esse paciente melhor. Já no terceiro degrau, é o terceiro degrau dos relacionamentos humanos. Lógico que aqui a gente colocou relacionamento de todos. Então a gente tem relacionamento com os nossos pais, relacionamento com os nossos amigos, relacionamento afetivo, relacionamento com os nossos filhos, relacionamento com os colegas de trabalho. Esse patamar de relacionamento é onde a gente entra a ética, onde a gente entra o respeito. E muitas das vezes, se seu paciente está passando por isso, né, ele está faltando na sua consulta e ele tem problemas de pele, ele tem problemas de alergias, ele tem problemas de tanto pode ser alergia interna, então como uma síndrome de intestino irritável, alergia à lactose, alergia a glúten, e esse paciente vem na sua consulta e ele é resistente, ou ele está faltando, ou ele está pedindo muito desconto. Dá para vocês entenderem que se ele está trazendo um problema, e é ele que é um problema para você, talvez a dor que ele tenha também seja a sua. E você não quer encarar aquele paciente, porque você vai ter que tratar a sua deficiência. Você entendeu a correlação que eu trouxe aqui hoje? É muito importante isso, gente. Eu estou falando aqui como aprimorar a clínica diária. E a base da clínica quem é? É o terapeuta. Então, se você não estiver legal,
você precisa, né, tá legal, porque assim o paciente vem e o paciente paga e você lota a sua agenda. E o melhor, tem indicação, mas você tem que estar legal. Agora, se você perceber que o paciente está tendo algum problema e ele não está vindo, é porque você ali, né, mentalmente, já está afastando o problema porque você não quer se tratar. Gente, força isso acontecer. Vai lá e faz uma lista. O que o paciente está trazendo que você não quer ver? E é lógico, nessa pirâmide também pode ser seus relacionamentos. Por que não o seu relacionamento com seus pais, relacionamento com seus amigos? Tem algum relacionamento que não está legal? E aí a gente percebe, então, as alergias, a gente também percebe o quê? As alterações mentais. Então percebe se esse paciente difícil que chegou para você, ele já está trazendo um tipo de autismo, um tipo de depressão, um tipo de demência, um tipo de psicose, e que às vezes você acha na sua, né, na verdade, na sua instabilidade emocional, que você não está pronto para aquele tipo de paciente, e aí você começa o quê? A encaminhar os seus pacientes e acha que você está fazendo um grande bem. Tudo bem que quando você não tem habilidade, encaminhar é a melhor alternativa e é o melhor a fazer. Porém, a gente às vezes encaminha porque tem insegurança de atender. A gente tem habilidade, mas a gente não confia em nós mesmos. Por que será? Será que a dor daquele paciente, na verdade, é a sua? É porque às vezes vocês, né, a maioria dos terapeutas que não conhecem o PSG, que é baseado na nova medicina germânica, não entende que as doenças mentais, elas também têm gatilho emocional de início. E se a gente conseguir chegar nesse início e provocar uma ressignificação, a gente atenua os sintomas e chegando até a curar a pessoa. Então a gente vai entender aqui, com essas palestras, e também quem quiser fazer o curso do PSG, vai entender que existe base de depressão, que existe base de obesidade, existe a base emocional de quem tem TDAH, que tem a depressão, e não é somente do jeito que a psiquiatria e a psicologia clínica vêm. Por quê? Porque além desses dois profissionais que obrigatoriamente aquele paciente tem que estar sendo assistido, você que é psicoterapeuta, que vai fazer o PSG, você vai entender que tem outras abordagens e tem tempo certo de você entrar. Então, se o seu paciente tem uma síndrome de perseguitória e ele está no seu consultório estável porque o psiquiatra já conseguiu abordar, o psicólogo já conseguiu atenuar, e ele chega no seu consultório e você acha que não está pronto, vai mandar para quem? Ele já passou pela fase, pelo degrau. Então você precisa criar habilidades, estudar mais e ter segurança. Porque talvez aquele problema que fez aquela pessoa ter essa síndrome ou ter esse sintoma, que qualquer que seja, eu estou falando de aleatórios aqui, seja na verdade a sua dor. Você só não manifestou a doença, porém você também tem o gatilho emocional. Entendeu? Já no quarto degrau, no verdinho, a gente vai falar sobre a autoestima. E é interessante. Porque a autoestima pode estar corrompida e esse paciente está aumentando demais a estima dele, então ele está usando todos os artifícios estéticos para ficar bem e ele não consegue se achar. E aí é uma bola de neve, é um looping constante de ele se deturpando, dele se transformando para que ele seja aceito na sociedade. E ele chega para você já com várias doenças, mas ele não vai mostrar isso. Isso é muito enrustido, isso é muito velado, porque ela não percebe, porque a sociedade, ela enxerga que a beleza é fundamental e coloca ela aqui embaixo como um jeito de quê? De atração do sexo oposto ou do mesmo sexo, mas sexualmente, para que haja a procriação. Na verdade, a beleza não é o principal. A gente precisa ter o quê? O sentido natural, o sentido biológico já atrai. Lógico que com a beleza a gente vai facilitar. Só que quando a pessoa está deturpada aqui, ó, ela está usando artifícios de base para melhorar aqui em cima. Então é falso. Ela não está neste degrau. Fique esperto quando isso acontecer. E aí vocês vão conseguir ver. E aí, se for um paciente que está faltando? E se for um paciente que não está vindo na sua clínica? Será que é você que está com isso? Você está nesse processo de achar que se você não for belo o suficiente, ninguém vai te aceitar? E aí a gente já está num processo de o quê? De não se aceitar como pessoa, integridade. E aí isso, quanto tempo vai demorar para você reverter esse processo? E por último, das necessidades de realização pessoal. E aí entra aqui a profissão, os ofícios dessas pessoas que passam no seu consultório. E aí dói demais, porque às vezes a gente faz algumas terapias, a gente usa algumas ferramentas, e só porque dá dinheiro, porque meu amigo tá fazendo, e então eu vou fazer também. Só que eu não entendo direito, eu não fico bem com ela, e eu não tenho uma liberdade para criar minha própria terapia.
Muitos colegas meus chegam num momento da clínica que eles me perguntam qual terapia que eu vou fazer, porque eu tenho algumas, e é muito interessante, alguns alunos me perguntam assim, mas Roberta, eu vou usar a psicanálise ou eu vou usar a tábua germânica? Ou eu vou, a tábua sistêmica? Ou eu vou falar sobre a minha radiestesia? E eu olho e falo, usa tudo. Usa tudo, porque quanto mais você estudou, foi para você ter segurança na sua terapia. Se você dissecar, se você desmembrar, você na hora do atendimento vai quebrar, não vai ter segurança. Então, se liberte disso, dessas crenças. As terapias podem estar juntas, elas são suas. A ferramenta terapêutica não é aquela que você usa com o seu paciente. A ferramenta terapêutica é você, é a sua consciência, é o seu jeito de ver. Entendeu? Bom, é muito interessante isso. Essa tabela aqui eu gosto bastante também, a outra é do Barrett. Ele vai falar, até aqui, ó, na 4, é a mesma. Só que ele é mais geral, né? Então ele vai falar, que é o que eu gosto mais por causa disso, ó. A sobrevivência fica na base, os relacionamentos ficam no segundo degrau, a autoestima no terceiro. E aí, quando a gente alcança a plenitude das 3, onde a gente entende que não precisa mais se desgastar procurando tudo isso, porque isso está inato ao ser humano, então eu não preciso saber sobre sobrevivência. E eu já tenho tudo aqui, o planeta já me dá tudo que eu preciso. Eu só preciso entrar no esquema que ele me mostra. A gente vai falando aqui todos os meses para vocês entenderem. De relacionamento, se eu for agir de acordo com o respeito, com a integridade e que todo o sistema ele compete, que eu não tenha dependência emocional entre as partes, eu vou ter relacionamento saudável com todo mundo na minha vida. Então eu já não preciso me preocupar com isso. E automaticamente, quando eu tenho saúde, quando eu sei me relacionar, eu gosto de mim, porque eu tenho o meu valor. Então o que acontece? Quando a gente chega nesse processo, a gente entra no 4º degrau, que é o degrau da transformação. E aí, a partir dele, a gente se espiritualiza. O que a gente fala muito aqui no PSG é isso. É a espiritualização juntamente com a ciência e com o quântico, certo? Então, a gente começa a ver o que existe meu interno, a coesão interna de tudo que eu sei, o quanto eu posso fazer a diferença baseado em mim e não somente no outro. Porque quando a gente está pensando só no outro, a gente está aqui embaixo. Aqui eu estou pensando em mim porque o outro ganha. Aqui eu estou pensando só no outro para eu ficar bem. E aí, por isso que a gente está aqui embaixo. E isso pode se tornar uma dependência emocional. E aí, ao final, o que eu faço? Qual é a minha função no universo? Quando a gente chega nesse patamar, não tem nenhuma outra preocupação. E aí você atrai os seus clientes sem pensar. Mas enquanto isso, enquanto nós somos mortais, estamos aqui pensando. Então é interessante, a gente vai fazer a análise de tudo que está passando no seu consultório, na sua clínica, para você se atualizar, para você se analisar. Então, muitas coisas que a gente pode aprimorar na nossa consulta, então vai anotando aí, senão o PDF está aqui para vocês receberem depois. Então, a primeira coisa é ter uma escuta ativa melhorada. Todo mundo já aprendeu aqui escuta ativa, mas é interessante a gente aprimorar essa escuta. Por quê? Porque a gente pega no ar alguns tipos de movimentação, então é a comunicação não verbal, que o paciente relata para você, que você vai entender no seu consultório, no tratamento dele. Como eu estava explicando aqui, quando esse paciente chega para você extremamente pensando em estética, ele está mascarando um processo de integridade. Então ele tem uma dor de injustiça, ele tem uma dor de indiferenças, de rejeições na vida dele. E por isso que ele faz tanto questão desta beleza externa e falsificada, na verdade, melhorada, para poder atrair uma situação que ele não se banca. Então isso já é um jeito de você fazer uma escuta analítica diferenciada. Quando você entende que esse paciente tem uma doença e ele relata para você, ou no caminho ele chega e conta na consulta, nossa, eu não vim na consulta passada porque eu bati o carro. Você já entende que se ele bater o carro, está existindo um processo nele de mobilidade, ele está com processo de, ele está com incapacidade, ele está com desvalorização, ele provavelmente, se bateram no carro dele, pode ser que ele esteja invadindo o espaço dos outros. Se ele bateu em alguém é porque ele não está prestando atenção, o território dele está sendo violado e ele está fugindo. Existem N possibilidades de você entender o que é uma batida de carro. Essa escuta analítica e essa comunicação não verbal que você precisa aprimorar no seu consultório. Porque em pequenas coisas você capta e talvez seja isso que você esteja na dor e ele está trazendo. É difícil?
Um pouquinho, porque precisa um pouco de estudo. Mas quando vocês pegaram um jeitão, vocês vão ver. Por isso que muitos de vocês falam, da onde que ela tira tanta coisa, né? Se vocês virem aqui na minha página, existe um post, ele tá lá tá fixado, que é uma senhorinha falando assim, pergunte, né, o que você tem e eu digo, né? Me fale o que você tem e eu digo qual é a emoção envolvida. E você vai ver lá que tem mais de 300 comentários de doenças. Dá uma lida em cada uma daquelas doenças, o jeito que eu abordo, que não é do jeito tradicional que vocês estão acostumados. E como que a gente capta isso? Porque existem várias outras coisas que a gente precisa sentir e precisa ouvir do paciente. É muito interessante. A gente precisa fazer exercícios práticos com esses pacientes para aprimorar, para mostrar para ele que ele está evoluindo na consulta. Isso é importante, por quê? Porque ele tem segurança. Não fica uma consulta no ar, quando ele fala para todo mundo que ele vai bater um papo com o psicanalista. Não é isso. A gente vai fazer o quê lá? A gente vai ser orientado de como fazer a gente viver sem o psicanalista. A gente não pode criar essa dependência com o paciente como sempre foi abordado, porque o paciente não está mais para isso. Ele ganhou consciência, gente, de tudo que você estudou. Você acha que ele também não estudou? Você acha que as mesmas páginas que você lê, ele também não lê? Os mesmos insights que você tem, ele também não tem? Então, gente, ó, começa a correr, porque você tem que estar sempre um degrau à frente, você tem que estar sempre pronto, porque senão você vai parar no tempo e vai achar que tudo está envolvendo, todo mundo é culpado e que você que precisava ter andado. Olha que interessante, a dificuldade das coisas faz você ficar melhor e você só fica se queixando. Na próxima a gente vai falar sobre isso, sobre as queixas, né? Compreender os pontos de vista do paciente sem entrar no julgamento. Tudo bem, isso é muito comum. Porém, a gente não julga aspectos dos tradicionais, mas a gente julga o jeito que ele conversa. Então, às vezes, ele conta, antes de começar a consulta, sobre um aspecto mesmo desse de bater o carro. E você dá uma opinião. Ali já é consulta. E você já está entrando na dele. Então, é isso que é aprimorar a sua clínica. É aprimorar o jeito que você olha ele. Outra coisa, fazer o paciente perceber que ele está em construção, mesmo se ele teve recaída. Ele tem que contar vantagem porque teve recaída. Ele tem que contar vantagem que ele foi testado e caiu de novo. Isso é bom para ele. Isso faz ele ficar independente de você. Porque tem uma hora que ele vai soltar você e vai cair. E aí ele vai falar o quê? Não adiantou nada o que eu fiz. E na verdade não mesmo. Porque você só dá presente, só dá né, assim, comemora se ele traz um feedback positivo porque ele evoluiu. Mas nunca porque ele recaiu. Recaídas são as melhores. Por quê? Porque a recaída quer dizer que ele testou de novo, ele não fugiu. E aí ele já vai tomar, ele vai ver diferente o que ele errou. É muito legal, tá bom? Agora, vamos lá. Além disso tudo, de vocês começarem a se aprimorar, começar a olhar as dores do paciente, provavelmente são as suas dores para melhorar a sua clínica, o que é muito interessante é você aprimorar a sua terapia. Você se especializar, ficar melhor, fazer tipos de abordagem que não é comum entre todos os terapeutas. Então, se está todo mundo fazendo radiestesia para ver a áurea ou para ver equilíbrio, né, de alguma coisa, faça uma radiestesia diferente. Quando eu comecei a fazer radiestesia aqui na página, eu percebi que radiestesia, para a gente fazer equilíbrio energético de chakra, tudo isso a gente já fazia. Mas para sondar a constelação familiar e para sondar a psicossomática, então os processos físicos e fisiológicos, que o paciente ainda não ele mostrou, mas já está no campo energético, ninguém estava fazendo. Então eu comecei a trazer isso. Por quê? Porque me torna o quê? Específica, me torna especial. E isso faz a diferença na clínica, sim. Por quê? Porque o cliente quer cada vez mais pontual, ele quer cada vez algo que seja só para ele. Então você precisa aprimorar. Então como que a gente vai fazer isso? Primeiro ponto, você precisa pegar dentro da sua clínica os casos de sucesso, que você considera de sucesso, lógico, para você ver os temas que eles abordam. Desses temas, vocês precisam começar a estudar esse tema, e não ser um aleatório. Hoje veio uma pessoa que teve um abuso sexual na infância, essa teve um aborto, essa daqui teve um pai que foi ausente, ficou aleatório. Não, pegue todos os casos e comece a colocar em grupos. Esse tem problema com o pai, esse tem problema de infância em relação aos amiguinhos da escola, e comece a colocar. Você vai perceber que você é específica já
em alguma área. Por quê? Porque o seu campo mostra. Geralmente é a sua dor. Então é isso que é interessante, porque assim você vai se aprimorando e você vai ficando melhor, tanto para você quanto para o outro que chega. E você vai ficando o quê? Especialista naquela área. Se especialize numa técnica, desenvolva uma técnica sua, aprenda coisas diferentes, jeitos diferentes de ver para se aprimorar na sua clínica. Porque quando você faz algo diferente, automaticamente você se sobressai e começa a atrair clientes. Eles se indicam. Por quê? Porque todo mundo fazendo a mesma coisa, você é só mais uma na multidão. A gente precisa se aprimorar. Então, isso a gente vai primeiro pegar, são os casos que você faz. É o primeiro passo. Porque ali a gente vai já saber o que você tem tendência. Depois você vai pegar aqueles casos, ou vai pegar a maioria dos seus casos e vai ver um público. O que eles são? São homens? São mulheres? São homossexuais? São crianças? Qual é a faixa etária? Quais são, né, a personalidade desses pacientes? Quando você perceber que eles também fazem parte de um grupo, porque você atrai, você entendeu quem que você representa como terapeuta. E aí vai começar a usar toda a tecnologia que está a favor da gente. Então vai começar a pesquisar na internet. Existe uma página que chama Google Trends. Eu vou colocar tudo isso no PDF, gente. Por isso que eu falei, ao final aqui, eu vou passar o PDF para vocês, tá? Que chama Tendências desse Google. É gratuito, é só digitar Trends. E aí você vai ter lá um espaço onde você vai pôr lá a faixa etária. E você vai colocar assim, assuntos que tal idade pesquisa na internet nos últimos 30 dias. Aí você vai perceber o que eles estão falando. Porque a gente fica no mundo da terapia e esquece que existe mundo lá fora. Tudo bem, eu também faço parte desse mundo. E eu também fico muito bitolada às vezes. Mas sabe como que a gente vai começar a vender mais? Quando a gente olhar para fora da janela. Hoje eu pus um post aqui, pedi para todo mundo perguntar se você acha que seus problemas estão internos ou externos. E poucas pessoas responderam. Gente, é muito importante isso. A gente precisa começar a se questionar. Aonde estão os meus problemas? Às vezes o meu problema é não ver lá fora. Aí eu fico bitolada, eu fico fazendo sempre a mesmice e ninguém mais me quer. Então, vamos lá. Comece a procurar, primeira coisa, os seus casos, o seu público. Por que eu estou pedindo isso? Para você já ter uma base. Porque você já tem uma base. O universo já te favorece para uma base. Agora, você está começando agora. Põe o seu. Pessoas iguais a você consegue conversar também. Então, qual é a sua faixa etária? O que você defende? Quais são os seus pontos de vista políticos, de ciência, ideológico-religioso, espiritualista? Quais são os seus pontos de vista? Talvez as pessoas que conversem com você são pessoas que são iguais a você, se identifica, mas não necessariamente assim. Então, eu acho interessante você que já é terapeuta, você que já está tendo essas trocas, você selecionar já do que você já faz. E aí você vai pegar essa informação e vai pesquisar na internet. Gente, imagina 20 anos atrás, a gente não tinha tudo isso. Tá muito fácil. Vocês precisam aprender a conversar com a tecnologia, a usar a tecnologia e ficar parando de ficar achando que a tecnologia tá ruim. Ai, que o ChatGPT vai acabar com as escolas. Cara, deixa a escola se virar. A escola já tá obsoleta há anos. Ai, porque as crianças estão ficando alienadas. Cara, as crianças precisam também da tecnologia já, porque ela está crescendo muito rápida. Você tira a criança da tecnologia quando ela é criança, quando ela chegar com seus 15, 20 anos, ela tá uma boba. Olha com um olhar de bom para as coisas. Lógico, não é para deixar a criança 24 horas por dia. Se bem que vamos ser real, eu tenho 45 e quando eu era criança, eu ficava na televisão assistindo Xuxa e Bozo. Então assim, eu também era alienada da televisão ou não? E aí alguém falava alguma coisa sobre isso, mas eu também assistia Bambalalão no Canal 2, que era sobre crianças, a gente brincava na rua, eu brinquei na escola, e no final eu virei terapeuta, eu fiz odontologia, depois eu fiz terapia, hoje eu tô aqui mostrando pra vocês. Então, para! Não é que a criança no celular, ela vai ficar alienada e não vai ser ninguém na vida. Talvez esse estímulo que ela está tendo agora seja a melhor coisa que ela teve nessa idade. Então, reserve um horário sim para ele ficar. E também coloque atividades físicas, porque também tem que desenvolver o corpo. Porque senão não desenvolve perna, não desenvolve braço. E a gente depois fica com problemas físicos lá dos 45 anos, que nem eu. E aí a gente não sabe por quê. Porque nunca teve práticas de esporte.
Entendeu? Gente, tudo tá bom e tudo é pro belo. Vamos voltar para cá, porque eu me empolgo, vocês sabem disso, né? Uma outra coisa para vocês fazerem é fazer grupos de trocas. Aqui também é super fácil. Dentro do Instagram, ou mesmo no Facebook, o YouTube tem uma comunicação diferente. Então vamos para cá, a gente já tá no Instagram mesmo, aqui é mais fácil. Pegue a sua página e coloque posts, stories, reels, o que vocês acham mais legal de fazer, e façam assim, estou juntando pessoas para fazer isso. Ah, eu quero falar de obesidade, eu quero falar de relacionamento, eu quero falar de mãe. Coloca lá e vai publicando. Põe lá um post por semana e vai deixando rodar. E coloca o endereço lá do seu WhatsApp. Mas não o seu WhatsApp. Coloca um grupo de WhatsApp. Monta um grupo de WhatsApp e vai agrupando essas pessoas. E aí todo dia você coloca uma frase de estímulo, todo dia você conversa com essas pessoas gratuitamente. Você precisa fazer testes, você precisa entender o seu público, porque quando para tudo, quando não tem mais paciente, você vai precisar usar tecnologia para trazer. Ou você acha que tudo que existe de tecnologia não é para fazer propagandas. Eu falo muito para vocês, se não precisasse entrar na propaganda, se expor e procurar usar essa parte tecnológica, a Coca-Cola não fazia mais propaganda. Porque ela já vendia, e não é. Faz todo dia, você liga a televisão, você liga o rádio, você vai, um papel, uma revista, qualquer lugar na internet, em qualquer página que você tá, sempre tem uma propaganda de alguma coisa, para lembrar você que aquele produto, você precisa dele. Então, será que os seus pacientes não precisam do seu produto, que é a sua terapia? Então vocês comecem a fazer esses grupos, para estar lá presente. E aí lá você vai ter o quê? As dores dessas pessoas. Elas vão contar para você. Ai, Roberta, mas é tão difícil. Entende uma coisa? A cada uma pessoa que falar com você, ela representa 100 pessoas que vão falar com você ao longo da sua vida. Faça essa comparação, que aí você vai entender. Então, se 3 pessoas falarem com você, são 300 pessoas falando. É bastante, não é? Já pensou se tem 300 pessoas falando? Então, quantas pessoas serão? Então, gente, é esse toque que eu trouxe hoje para vocês aqui, tá? Então a gente precisa se aprimorar numa técnica diferenciada, a gente precisa entender o público que já nos segue, entender quem são os pacientes que já estão passando com a gente precisa entender o que eles gostam. Será que os pacientes que você atende são pacientes que gostam de tricô? São pacientes que gostam de jardim interno da casa? Sabe por que isso é interessante? Porque quando você descobre o que ele gosta, você vai digitar lá no Facebook ou no Instagram, sabe algoritmo? Já ouviu falar sobre isso? Então, é assim que funciona. E aí você vai lá e digita, quero pessoas que gostam de tricô. O meu anúncio de terapia vai para pessoas que gostam de tricô. Vai vir assim de gente. Por quê? Porque fala a mesma língua. Não é interessante? Ah, mas o que tem a ver terapia com tricô? Tem tudo a ver. Você não é uma pessoa única. Tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de parque, tem gente que gosta de fazer comida, tem gente que gosta de tanta coisa, gente. Olha quanto. Coloca lá no Trends que vocês vão se surpreender. Então essas são as dicas de como aprimorar a sua clínica para atrair pacientes e ter mais dinheiro e se valorizar. Legal? O método PSG, né, que eu tenho aqui, o PDF, gente, é um composto de quê? O PSG são siglas de psicossomática germânica, porque minha base é a medicina germânica. Porém, eu não posso mais falar que eu faço nova medicina germânica, porque vocês estão cansados de saber que eu tenho um olhar muito mais além. Por quê? Porque eu consegui agrupar taoísmo e hermetismo como base energética. Delas, eu tenho 3 raízes grandes da psicossomática, que é o Stanley, o Reich e o Hammer. Com esses 3, eu consegui aprimorar mais ainda e entrar no olhar do Bert Hellinger. E como a gente atende, como a gente aborda esse paciente? Numa mistura de Freud, Jung e junto também com Melanie Klein, com Lacan, que é um jeito bem louco que eu misturo tudo e todos para a gente poder fazer uma abordagem melhor. E tudo isso misturado com física quântica, com espiritualidade e com ciência, porque tudo é baseado no corpo humano, que é biológico, é científico, comprovado, cheio de artigo, para mostrar para vocês o que já existe nesse corpo e a gente está vendo só as alterações. Então, esse é o método PSG que eu estou trazendo para vocês nesse mês. Vou esgotar de falar para vocês de método PSG. Toda segunda-feira eu vou vindo aqui para falar para vocês sobre isso, para vocês entenderem o que é, para fazer parte das nossas decodificantes. Tá legal? Então, a frase aqui que a gente vai falar agora no final é: eu quero ser um decodificante. Então, assim, logo que acabar aqui a live, aí eu vou subir, aí você vai lá e escreve porque aqui o comentário sobe.
Então não dá, né? Então assim, quando ela for para gravar, porque eu vou deixar ela gravada para você assistir de novo, compartilhar com pessoas que você fala, poxa vida, a Roberta falou umas coisas tão legais, eu tenho uma amiga que é terapeuta, então ó, passa para ela lá, compartilha, já dá, né, joinha aqui, curte, vai lá no meu canal, segue. Gente, a gente só vai ter movimentação quando vocês também fizerem essa troca. Aí eu trago mais material, eu trago mais informação e a gente vai trocando aqui, tá legal? Então assim que acabar, eu vou subir essa live, então ela vai ficar lá e você escreve, eu quero ser decodificante. Para quem escrever, eu vou mandar no direct o PDF da aula de hoje, com todas essas dicas para você aprimorar a sua clínica. Legal? Quem estiver online aqui, quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa sobre o método, quiser saber alguma coisa sobre o que eu falei até agora, aproveita e fala antes que a gente encerra aqui. Tá legal? Muito obrigada pela presença de todos vocês que vieram ao vivo. Também já estou agradecendo quem veio no gravado, porque eu sei que muitos de vocês acabam assistindo depois, porque nesse horário, 8 horas da noite, está assim, né? De lives e de aulinhas que a gente tem que se aprimorar e tá tudo certo. Essas percepções que a gente ganha na internet, elas valem ouro. Absorvam todas. Porém, não fica só guardando, que chama obesidade intelectual, hein? É para começar a ter atitude. Percebeu alguma coisa e pode mudar? Vai lá e muda. Tá bom? Obrigado, Keila. Obrigado, Renata. Ai, Carol, minha linda. Rafael, Bia, Cris. Ai, quanta gente. Mônica, linda do meu coração. Que saudade, Lidiane. A Camis. Ai, gente, muito obrigado por todos estarem aqui. Ai, adorei. Adorei mesmo. Obrigada mesmo. Pra só dar um spoiler que vai acontecer esse mês, às quintas-feiras. Obrigada. A gente vai fazer às quintas-feiras de manhã. Eu tô ainda combinandinha aqui, mas eu vou trazer 4 especialistas né, terapeutas especialistas que usam a psicossomática em outras áreas. Quando vai ter o curso? O PSG eu vou lançar no começo de outubro. Então a gente está aqui fazendo uma campanha, eu vou começar aqui a vir, mostrar para vocês ficarem com bastante vontade. Mas se quiser fazer, já está na lista de espera, é só mandar para mim um direct, manda o seu e-mail, manda o seu celular, ou já curte a página, e aí a gente já se conversa lá no direct, para eu saber que você já está interessado. Então, quando a gente lançar, é lógico, sempre tem promoção, tem mentoria, tem e-book, isso a gente sempre faz, né? A gente aprende isso daí, faz parte dessa movimentação, né, da internet, tá legal? Então, assim, só para voltar aqui do spoiler dessa semana, às quintas-feiras eu vou trazer 4 especialistas. Então, eu vou trazer uma nutricionista, que é a Carol, que já passou aqui, ou ela tá aí ainda, fala um 8, se ele estiver aqui ainda, que ela é a minha nutricionista. Então, então vocês estão vendo que eu já estou emagrecendo, porque nós conseguimos encontrar o processo emocional da Robertinha que fazia ela engordar. E eu vou vir aqui, linda, eu vou fazer aqui com ela um troca, a gente vai fazer um collab aqui, que a gente vai falar sobre como que ela usa a psicossomática, terapia, para ser nutricionista. Por quê? Porque ela faz o quê? Dieta. Ela faz regime sem dieta. Então, se você está com problema de peso, quer aumentar o peso, quer diminuir o peso, quer mudar o corpo, quer se gostar mais, quer ficar mais sensual, porque esse movimento que estava faltando em mim. Então, a Carol, que está aqui, daqui a pouco ela fala um oi, senão depois eu ponho aqui, eu marco ela, para vocês também fazerem, então a gente vai conversar. Tem a Lê também, uma amigona minha que é veterinária, e ela usa muito a psicossomática com os bichinhos, ela é da integrativa, ela faz outras terapias, então ela já veio aqui na página, vai vir de novo. E também tem a Roberta Struzani, que ela é o que é a percursora, que ela trouxe para a nossa realidade a consagração do ventre, onde a gente faz a nossa limpeza do ventre, a limpeza das nossas mágoas internas e todo esse feminino sagrado, e ela traz, e ela fala muito das doenças somáticas femininas, então candidíase, endometriose, mioma, e toda essa parte aí, né, problemas de relacionamento, desvalorização. Também a gente vai falar junto com a psicossomática, legal? E eu tenho uma amigona que ela é cartomante e também usa a psicossomática com as cartas. Ela consegue traduzir com o olhar. Lembra que eu falei para você que você precisa ter a sua visão analítica, a sua escuta analítica diferenciada? É isso que eu tô trazendo. E é isso que o Decodificamente faz. É conseguir ver o além, o fora do óbvio. Porque tá todo mundo vendo o óbvio. E aí? A gente tem que correr pelas beiradas, senão a gente vai ficar para trás. Legal? Então, gente, muito, muito obrigada. Andressa linda, obrigada por ter vindo. Obrigada. Estou encerrando aqui agora a live. Então, a frase, eu quero ser decodificante, deixa lá nos comentários,
para eu mandar para você o PDF de hoje com todas as orientações e as dicas para você melhorar a sua clínica. E a gente se vê na quinta-feira de manhã com essa collab, com essa palestra que a gente vai falar sobre, né, essa interação das terapias com a psicossomática. Beijo no coração e a gente continua aqui. Tchau, tchau, gente!